Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. A ciência oferece respostas humanas ao curto e longo prazo, ao que é lucrativo e a domínios em que ninguém investe. No livro Uma Ideia de Ciência, Joana Gonçalves de Sá defende mesmo que a ciência comporta aqui uma bênção e uma maldição. O financiamento da ciência é uma variável incontornável da análise à ciência que temos. Em Portugal, a precariedade laboral não poupa o sistema científico, onde se instalaram também sintomas de exaustão mental e até financeira. Porquê é que fazemos a ciência que fazemos? Como decidir que ciência apoiar? Com que dinheiro? O que é preciso mudar no sistema científico português? A pergunta de base é mesmo como deveria ser a ciência em Portugal. Convidamos para esta conversa a investigadora da Universidade Nova e do Laboratório de Instrumentação em Física de Partículas, Joana Gonçalves de Sá, autora deste livro Uma Ideia de Ciência, e também David Marçal, bioquímico e divulgador de ciência, de regresso ao nosso programa onde já esteve várias vezes. Muito obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-los para falar sobre ciência, de novo aqui neste espaço, depois do nosso debate da semana passada sobre outra obra publicada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Joana, a ideia da ciência que fazemos, ela pode ser pré-determinada e é muito condicionada só pela questão financeira, ou há algo mais que possa influenciar o rumo da investigação científica de um país? Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Essa pergunta é muito interessante e não se aplica só à ciência, porque no fundo o que está a perguntar é: nós sabemos prever o futuro? E a resposta é não. E como nós não sabemos prever o futuro, o que nós podemos tentar fazer é criar boas condições para que o futuro seja mais ou menos como nós queremos que ele seja, como nós o imaginamos. E na ciência é a mesma coisa. Nós não sabemos agora prever quais é que vão ser as grandes descobertas daqui a 10 meses, daqui a 10 anos. Não sabemos fazer isto. E então o que nós temos de fazer é criar condições para que elas sejam feitas. E porquê é que isto é importante, não só na ciência como em tudo? Porque existe uma tentação de nós, ao termos a tentação de tentar prever o que é que vai acontecer, nós pensamos a muito curto prazo, porque é à escala que nós conseguimos tentar prever alguma coisa. E então nós pensamos em investir na ciência ou ter políticas de ciência para que nos deem retorno amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. E é difícil pensar em ter políticas de ciência, tal como é difícil pensar em ter políticas de educação, de economia, para a inteligência artificial, seja o que for, que nos consigam dar retorno daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, ou daqui a 50 anos. Mas havia um ministro da ciência de Cabo Verde, que foi um ministro ótimo que existiu lá, e ele tinha uma imagem que é citado, também como homenagem, mas porque eu acho que a imagem dele é perfeita, e ele usava o prato nacional de Cabo Verde, que é a cachupa, para dar esta ideia do que é que nós temos de fazer. E então ele diz que o milho para a cachupa tem de ser decidido todos os anos quanto milho é que é posto para semente, quanto milho é que é para a sementeira e quanto milho é que é feito, é que vamos comer. E se pomos pouco milho na sementeira, para o ano não comemos. Portanto, se comemos tudo este ano, não há mais. E a ciência é a mesma coisa. Nós temos de decidir, temos de perceber que se não há sementeira, não vai haver fruto mais à frente. E que quanto milho todos os anos é que nós pomos. E claro que há muitos imponderáveis. Há anos com chuva, anos sem chuva, há anos com melhor clima, anos sem melhor clima, há coisas que mudam completamente, mas sem a sementeira não há hipótese. Mas deve haver um conjunto de prioridades, alguém as deve definir, ou é uma coisa aberta simplesmente à liberdade dos investigadores? Eu vou dizer isto muitas vezes, o que eu acho que tem de haver é diversidade. Ou seja, tem de haver algumas áreas estratégicas e tem de haver algum espaço para que exista investigação do que nós chamamos bottom-up, porque, mais uma vez, nós não sabemos prever. Por isso, pôr todos os ovos numa área não faz sentido, e tal como não haver algumas áreas que têm um investimento extra porque a curto, médio prazo são prioritárias ou por alguma razão mais conjectural ou do país, também é um erro. E quem é que deve definir as prioridades? Isso é que é importante. Porquê? Porque o que é que tem acontecido? O que tem acontecido é que, porque nós não temos, e mais uma vez não é só na ciência, eu acho que nós conseguimos pensar nisto em imensas áreas, porque não há uma estratégia de longo prazo, o que acontece é que depende muito da pessoa que lá está. Entra um ministro, este ministro ou esta ministra tem uma ideia de qual é que é a prioridade, de como é que as coisas devem ser feitas, e muda tudo. E de cada vez que muda o ciclo político, nós corremos o risco de mudar toda a estratégia política, porque não existe uma estrutura suprapartidária, suprapolítica de cientistas e também com elementos da sociedade civil, seja o que for, que
consiga pensar na política de ciência a longo prazo. Um conselho que de facto superior. Um conselho que de facto pense em estratégia. E existe muito esta noção para o Conselho Económico e Social, para o Conselho de Educação. Existe muito esta ideia de que tem de haver grupos que não mudem de cada vez que muda o governo e que pensem na estratégia a longo prazo. E para a ciência existe o conceito, existem conselhos que depois, na verdade, não são aproveitados, porque nunca são chamados. David, começamos por aqui. Como definir as prioridades? Deve existir prioridades e quem as deve desenhar no sistema? Ora bem, olá, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Podem existir prioridades, eu estou genericamente de acordo com a Joana. Não podem existir, quase diria, podem existir prioridades, mas não demasiadas. Porque realmente é muito difícil fazer apostas sobre o conhecimento que não temos. Portanto, no fundo, a ciência é procurar saber aquilo que não sabemos e a utilidade daquilo que não sabemos, mesmo numa perspectiva utilitarista. A ciência, que é uma perspectiva que apela muito à sociedade em geral, que não é única. A ciência tem valor intrínseco, ou seja, o sabermos, o conhecimento tem um valor intrínseco, o conhecimento pelo conhecimento. Mas a ideia de fazermos apostas sobre o conhecimento que não temos é sempre delicada. Portanto, concordo com a Joana, não podemos pôr todos os ovos no mesmo cesto, nem fazer todas as apostas nas áreas que nos parecem agora mais promissoras. Por exemplo, não sei se não estou certo daqui a 10 anos, que de facto a inteligência artificial seja a aposta mais... Agora parece que a inteligência artificial será a next big thing. Agora, mas daqui a um ano pode mudar. Daqui a um ano pode mudar. Por exemplo, a computação quântica, não sei se a computação quântica parece promissora, poderá alterar muito o modo como nós comunicamos, mas não sabemos até que ponto daqui a 10 anos isso será mesmo assim. Dito isto, há áreas que precisam realmente de muito investimento. E se não houver uma aposta nessa, e que são estratégicas, portanto, se pensarmos, por exemplo, nas tecnologias espaciais, que são fundamentais para a nossa vida na Terra, para sabermos onde é que estamos, para as comunicações, para a defesa, para a compreensão do planeta, tudo isso são investimentos enormes, são investimentos gigantescos, que no caso de Portugal não podem ser feitos individualmente, têm que ser feitos no quadro da União Europeia, por exemplo, mas que obviamente exigem uma prioridade, exigem uma definição de uma estratégia. Portanto, como é que isso se decide? Também concordo com a Joana, e é que é o busilis. A resposta curta é: não podem ser os políticos sozinhos. E isto é a grande dificuldade, que é o aconselhamento científico dos decisores políticos. A União Europeia tem grandes infraestruturas para fazer isso. Tem, por exemplo, o Joint Research Center, uma grande instituição que remonta aos anos 50, que começou inicialmente apenas dedicada ao desenvolvimento da energia nuclear na Europa, mas depois se alargou muitíssimo e hoje tem numerosos domínios, desde estudar as baterias dos carros elétricos, os carregadores, a definição de padrões, até ao estudo das comunicações por satélite, e que tem uma função de aconselhar a Comissão Europeia e, em querendo, os Estados-membros também, e porquê que acerca de temas científicos. Ou que conselho poderia ser esse, já agora? Teria que ser isso é um desenvolvimento institucional, esta interface, ou seja, este aconselhamento, esta science to policy, usando aqui uma expressão em inglês, é algo que teria que ser cultivado, que fará parte de um sistema científico mais maturo. O nosso sistema científico ainda é relativamente imaturo, portanto nós crescemos muito nos últimos 40 anos, nós tínhamos um sistema científico incipiente, praticamente inexistente, praticamente não tínhamos investigadores, praticamente não tínhamos impacto, praticamente não tínhamos publicações, e nos últimos 40 anos realmente o sistema cresceu muito, temos muito mais investigadores, temos agora perto de 60 mil, salvo erro, publicamos bastante, muitos artigos, também com algum impacto, muitas citações. A questão é que também é um sistema bastante jovem, nem investimos tanto como os outros, como os outros países mais desenvolvidos da Europa, que têm sistemas científicos mais consolidados, nem temos a ciência tão integrada na sociedade, ou seja, não temos essas instituições, esses conselhos, esses fóruns que permitem ter mecanismos institucionais bem consolidados para a ciência aconselhar o poder político. E esse aconselhamento obviamente é pertinente em muitas áreas, eu diria quase em todas as áreas, desde a agricultura às comunicações, é preciso escolher tecnologias, mas também sobre essa própria questão das áreas estratégicas da ciência. De uma certa forma é preciso também os cientistas ajudarem a decidir
onde é que se deve gastar o dinheiro para a ciência. Mas podem fazer isso, pergunto-vos, também em estruturas já existentes. Vamos imaginar, a Joana escreve aqui também sobre a questão das universidades, os programas doutorais servirem como filtros que podem selecionar quem está fadado para a ciência, separando-os do joio. Logo aí à cabeça, se esse filtro funcionar, é já um primeiro passo sobre quem vai seguir por esse caminho e como. Por exemplo, ao nível de conselhos de reitores, conselhos gerais de universidades, essa reflexão não pode ser trabalhada logo à cabeça? Eu se calhar vou só tentar esclarecer o que eu queria dizer quando eu falo dos filtros na questão das universidades. Parece-me que as universidades estão a funcionar como filtros e algumas, as chamadas universidades de elite, têm muito essa pretensão. Portanto, as pessoas entram, eles não têm nada a ver com quem não selecionam, e depois as universidades querem funcionar como filtros, eliminando aqueles que eles acham que não estão prontos. Eu não concordo com essa perspectiva, e não sei se ficou claro. Ou seja, esta ideia de que nós sabemos sequer como é que filtramos e sabemos sequer quem é que pode vir a dar um grande cientista, não há evidência nenhuma que nós saibamos fazer isto. Ou seja, toda a noção de que quase uma perspectiva dessas quase que diz que a educação não serve para nada, ou que as universidades não servem para nada, porque quem já é bom eles conseguem filtrar e identificar quem é que estaria pronto para esse caminho. Eu acho que tem de ser ao contrário. Nós temos de dar condições para que o máximo possível de pessoas consiga aprender e consiga vir a ser um bom cientista, um bom investigador, um bom professor e acima de tudo, no caso já dos doutoramentos, que se ganha cultura científica, e eu com isto quero dizer é saber pensar num problema, saber resolver um problema, que é útil a muitas áreas e não só à ciência. Quando há a distinção e a discussão entre programas doutorais e programas doutorais que são geridos pelas instituições versus, como existe agora, que é um programa doutoral centralizado ou um concurso de bolsas centralizado na Fundação para a Ciência e Tecnologia, a questão aqui é uma questão de perspectiva e pode parecer pequena, mas eu acho que é fundamental. Porquê? O que é que acontece agora? O que acontece é, eu para poder vir a ter uma bolsa da FCT, eu concorro a uma bolsa de doutoramento, eu concorro à FCT e eu para fazer este processo, eu já tenho de ter um projeto, já tenho de ter um orientador e já tenho de ter uma instituição que me aceite. Okay? E isto pode parecer bom porque se pensarmos que as instituições funcionaram como um filtro, pode ser mau se o filtro for mau. Okay? Portanto, quantas pessoas é que nós deixamos pelo caminho porque não impressionaram na sua carreira um professor que lhes diga concorre comigo. Mas aí então entramos na questão da avaliação das universidades. E entramos na questão de como é que nós queremos que o nosso sistema seja. Se nós olhamos para as pessoas, para os jovens, como tendo enorme potencial, a nossa responsabilidade é dar-lhes espaço, nós instituições, nós que já estamos no sistema, é conseguir garantir que eles têm as condições para fazer a melhor ciência possível e não olhar para eles como, ou seja para quem for, como vocês são os privilegiados e eu dei-vos esta oportunidade. David, as universidades podem fazer este filtro? Fazem bom filtro ou mau filtro? É uma boa questão. É uma boa questão. As universidades certamente fazem esse filtro, como eu penso que, mas de alguma forma eu penso que isso é bastante universal, não é uma situação unicamente portuguesa. Portanto, eu creio que é um pouco inevitável que elas façam esse filtro, porque um aluno de doutoramento, seja em que país for, precisará sempre do apoio de um potencial supervisor e de uma instituição. A questão é se estão a fazer um bom filtro. Portanto, a questão é mais essa. Quais são os parâmetros para avaliar o que é um bom e um mau filtro desse ponto de vista? Bom, eu diria que seria um filtro o melhor filtro será o filtro mais imparcial possível. Portanto, encontrar quais são os parâmetros. Publicações científicas, número, não é por número, já vamos à questão da quantidade. Isso eu acho que é um pequeno problema, ou um pequeno grande problema que nós temos agora, que muitas vezes os alunos de doutoramento já têm que ter, para ganharem uma bolsa de doutoramento, tendo em conta o elevado nível desses concursos, já têm que ter um registro de publicações relativamente elevado, ou pelo menos algum registro de publicações para concorrerem a uma bolsa de doutoramento com sucesso. Não quer dizer que haja poucas bolsas de doutoramento. Na verdade, os concursos de bolsas de doutoramento em Portugal são aqueles que têm taxas de sucesso mais elevadas,
No entanto, o nível dos candidatos também é muito elevado. Isto significa que esses candidatos, antes de concorrer a uma bolsa de doutoramento, e o doutoramento deveria ser o primeiro passo de uma carreira científica, fazem um passo menos um. Ou seja, estão há algum tempo, que até podem ser vários anos, a fazer investigação nas universidades, subpagos, digamos assim, porque são investigadores não doutorados e não são sequer alunos de doutoramento, portanto, muitos deles até podem estar a fazê-la sem qualquer remuneração, na perspectiva, de facto, de reforçarem o seu currículo com publicações, com experiência científica, que depois possa ser valorizado num concurso de bolsas. Esse filtro é um mau filtro, que é um filtro que, no fundo, filtra aquelas pessoas que têm a disponibilidade financeira para fazerem essa aposta, para estarem, eventualmente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, antes do doutoramento, a investirem eles próprios na construção da sua carreira científica. É desigual, digamos, um filtro desigual. É um filtro desigual. Beneficia quem pode correr mais riscos, e certamente as pessoas que têm situações socioeconómicas menos favoráveis estarão menos disponíveis para assumir esse risco ou essa aposta pessoal de ter um subemprego durante vários anos para publicar 2 ou 3 artigos para melhorar muito as suas possibilidades de sucesso. Sendo que, Joana, vou citar aqui no livro, o número de doutorados está a aproximar-se da média europeia, o número de artigos publicados em revistas internacionais até ultrapassou essa média em 2009, no entanto, a proporção de citações de artigos, portanto, estão basicamente a referir este artigo e esse artigo ser referido noutros artigos, está em queda livre, segundo a Joana nos traz, e que não são registadas patentes, baixa taxa de sucesso na atração de financiamento competitivo. Há aqui um problema, não há? E então? Ainda não chegámos à questão do financiamento do cura, que já lá chegaremos. Sim. Pois, que é um problema óbvio. Já lá vamos, mas antes deste, o que é que se passa aqui? Eu vou tentar responder primeiro sem pegar no financiamento e depois com o financiamento, porque é impossível separar. Porquê? Sim. Porque, e eu digo isto muito rapidamente, que é, se o financiamento é curto, a ambição é curta. Não há hipótese. Portanto, se nós o mais que conseguimos aspirar são concursos com uma taxa de sucesso baixíssima e de muito curto prazo e com muito pouco dinheiro, as ideias vão ser pequeninas, por um lado. Por outro lado, há uma pressão enorme para que se publique, porque é tal a história das métricas, não é? A métrica transforma-se no produto, transforma-se naquilo que nós estamos a medir. Nós queremos, há um problema muito grande que é como é que se avalia, e quando estávamos a falar agora do que é um bom filtro, o grande problema, e eu penso que menciono isso, nesta discussão entre se é melhor, um programa, neste caso específico, programas doutorais ou centralizado, é que nós nunca aferimos. Nunca houve um estudo para perceber se alunos da mesma altura, mais ou menos com médias semelhantes, que tivessem seguido um percurso ou outro, como é que eles se comparam. E isso era fundamental para perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. E então, o que se passa é que nós temos de inventar métricas, inventamos métricas do género número de artigos, número de patentes, número de doutorados, e passa a ser uma espécie de ciência a metro. Nós precisamos de produzir aquilo e é isso que nós precisamos para crescer na carreira, para poder ter uma posição, para sair da precariedade, que é uma raridade, e passamos a trabalhar para a métrica e não para a ciência. E há uma frase que era do Sidney Brenner, que eu acho que é muito bonita, que é: a moeda na investigação, a moeda, a nossa currency, o que nós usamos, não são papers, são descobertas. O que interessa é o que nós descobrimos. E o que nós descobrimos tanto pode ser algo completamente fundamental que nunca se tinha pensado, imprevisível, como pode ser como aplicar uma investigação que outras pessoas porque fizeram. Ainda há outra questão da aplicação e da questão da utilidade. E da utilidade. Mas a métrica da ciência tem de ser as descobertas, o que é que nós descobrimos. E como a pressão não é no sentido das descobertas, a pressão é no sentido das publicações, dos números, acabamos por estar a publicar imenso e a publicar muita coisa que não presta. E eu acho que isto é horrível de se dizer, mas tem de ser dito. Há toda uma comunidade que não está a fazer ciência. Não está a descobrir nada. Está a publicar artigos com uma certa velocidade ou com uma certa... porque é isso que lhes é pedido, e não está, de facto, a avançar o nosso conhecimento. E há até grupos, não estou a falar só em Portugal, estou a falar em geral, porque a pressão é geral,
que fazem mau trabalho. Aí há um dinheiro que não está a ser bem utilizado. Mas como é que a Joana faz essa avaliação? Mais Há uma falta vez, de critérios de avaliação? É mesmo, até é quase que quando nós estamos em júris, e estamos em júri, eu estou em júris com alguma frequência, seja para contratos, seja para há quase sempre consenso dentro da comunidade, dentro deste grupo de um júri, de o que é um bom candidato, o que é um mau candidato, o que é um bom projeto de investigação. O que é que acontece muitas vezes? O que acontece é que, por exemplo, nós estamos num júri para avaliar projetos e daqueles 100 há 10 que são de caras, que são óbvios, e depois há 30% que são muito bons e há 30% que são péssimos, okay? E há ali um meio em que não é muito fácil, e como nós não temos muito boas métricas ou muito boas capacidades de avaliar o futuro e de prever o futuro, há ali alguns que nós não sabemos se aquilo vai dar alguma coisa ou não. O que é que nós conseguimos ver? Nós conseguimos ver primeiro se aquela pessoa tem um percurso de ter produzido bom trabalho, e nós fazemos isso lendo os artigos, não é contando, não é dizer, publicou 10 e publicou não sei onde, é este trabalho que aqui está, isto foi bem feito, tem os controlos, porque existe um sistema, em ciência não existe um método científico, existe um sistema de nós percebermos, houve aqui uma hipótese, ela foi bem testada, estas ferramentas que foram utilizadas foram as ferramentas certas para utilizar aqui, houve aqui pensamento de fundo, alguém esteve meses a pensar neste problema, ou anos a pensar neste problema, e tem uma solução para este problema, ou está-se a aproximar da solução para este problema. E os júris também têm qualidade? Há de tudo, não é? Mas se o sistema, se nós passamos a valorizar quem publica muito, e muitas vezes até sem quase ler o trabalho, não é? Portanto, ver o currículo e dizer tem 20 papers, e isto passa a ser um critério, o que é que aí vai se reproduzir. Aí há um ponto que eu não posso deixar passar, desculpe, só clarificar, porque isso está no livro e eu também ouço muitas vezes isso e gostava de clarificar aqui. Há júris que não leem os trabalhos? Eu não sei se há, se não há, porque eu não estou na cabeça das pessoas, não é? Eu não sei. Eu sei que eu leio e sei que muitas vezes temos discussão do tipo, isto foi um bom trabalho, isto não foi um bom trabalho, isto é um projeto de investigação, isto não é um projeto de investigação. O que é que acontece? O que acontece é que está toda a gente, todo o sistema tão assoberbado, porque há pouquíssimo financiamento, porque há um sistema científico que é o oposto do que devia ser. O sistema esmaga as pessoas, esmaga os jovens, esmaga os da carreira média, esmaga os da carreira mais alta. Quer por causa da falta de financiamento, que é fundamental, quer dizer, são migalhas o tipo de financiamento que nós temos em Portugal. Quer porque não há regularidade, quer porque não há previsibilidade, quer porque há uma competição imensa, quer porque é um sistema profundamente piramidal, quer porque as pessoas são quase todas precárias. Portanto, há tanta pressão no sentido de não se fazer boa ciência, que é quase um milagre que se faça. E o que é que acontece em Portugal? O que eu acho, eu penso que também digo isso, é que há claramente um sistema a duas velocidades. Há um grupo de pessoas que tem algum financiamento, tipicamente tem conseguido financiamento fora de Portugal, e que consegue a estabilidade e o financiamento para poder pensar em perguntas importantes e de longo prazo e dar algum conforto aos seus grupos de investigação para que o possam fazer, que é um luxo. É uma minoria? É uma minoria e é um luxo, e são os tais que de facto depois acabam por ter uma citação muito acima da média dos artigos. Quando publicam trabalho, este trabalho depois é reconhecido, e há toda uma massa que tem artigos atrás de artigos que, for preciso, tem pouquíssimas citações, ou quase ninguém lê, e que não está a contribuir significativamente para o conhecimento. Isto é uma crítica a estas pessoas que fazem este trabalho? Não. Isto é uma crítica a um sistema que não permite explorar é uma palavra horrível, mas desabrochar todo o potencial deste sistema que existe e, como o David disse, foi criado nos últimos 40 anos, com belíssimos jovens a saírem das universidades, com bom base para poderem fazer bons doutoramentos, e que depois chegam a uma altura e têm de limitar a sua ambição de tal forma que acabam por estar sujeitos a ter de fazer estes trabalhos de curto prazo. E, mais uma vez, eu vou outra vez falar da diversidade. É importante que um sistema científico tenha pessoas de diferentes tipos, umas que fazem um trabalho mais incremental, outras que fazem um trabalho mais revolucionário. É importante que todo o trabalho seja bom, seja de qualidade, com os controlos certos, bem pensado, mesmo que depois não dê nada, nós avançamos pelo menos no que sabemos que não sabemos, e as pessoas aprenderam. E só um pormenorzinho, porque ficou do que o David estava a dizer, que é, porquê que nós não temos estas estruturas? Porquê que nós não temos estas estruturas de aconselhamento?
e, mais uma vez, a opinião, é porque há uma falta de cultura científica e de compreensão de para que é que isto serve muito profunda dos nossos dirigentes. E não vou distinguir entre partidos, não é? Em geral. Dirigentes, governantes, sociedade, mas nas pessoas que estão a tomar as decisões, há frases que são ditas de incompreensão completa em relação ao que é que quer dizer a ciência, porque é que se faz ciência, para que é que a ciência pode servir e como é que pode ser um bom sistema. E como nós todos somos sujeitos a excesso de confiança, é muito difícil que os políticos e que os decisores percebam que não percebem e que entendam que o seu nível de conhecimento sobre o sistema é tão baixo que não estão a conseguir pensar a longo prazo. Vamos ouvir o David. David, isto também é reflexo do facto de ser uma única fonte, praticamente em Portugal. O sistema científico está dependente apenas, basicamente, de uma instituição e, já agora, era possível dar a volta ou era preciso uma grande mudança na cultura científica para, num país periférico e também com um capital limitado, ter um outro tipo de estrutura de financiamento? Bom, como já referimos, o nosso sistema científico é jovem e todas as instituições não estão inteiramente consolidadas e não são exatamente aquilo que nós precisamos para uma ciência ágil, uma ciência, digamos, de nível europeu, pelo menos. Não temos essa ciência de nível europeu? Temos-nos aproximado muito, mas como a Joana referiu, Portugal é um país, a Joana referiu 2 velocidades, se calhar até há mais velocidades, mas é verdade que há níveis diferentes em Portugal, há certas áreas científicas e certas instituições que são claramente de nível internacional, portanto ombreiam com os seus pares, por exemplo, pensando aqui na Joana, na física, há muitos físicos que utilizam as mesmas infraestruturas internacionais, como por exemplo os aceleradores de partículas ou os telescópios que os seus congêneres noutros países, e nessas áreas eu penso que a física estará muito ao nível dos seus congêneres europeus. Mas há outras que isso não está assim, há algumas áreas em que estão mais ou menos e há outras em que estão muito para trás. Isto tanto se aplica a áreas como se aplica a instituições. Há uma minoria de instituições, talvez 10, 15%, que são até extraordinariamente competitivas a captar financiamento europeu, e há uma maioria de instituições que não têm qualquer capacidade de captar financiamento europeu. Isto também se aplica aos investigadores. Há uma minoria de investigadores que consegue até captar financiamento europeu com regularidade, e há uma maioria de investigadores que nunca consegue captar financiamento europeu. Portanto, Portugal em si é, digamos, um país assimétrico na ciência, que tem desde o muito bom até ao muito atrasado. A Europa também é um continente a várias velocidades. Temos países muitíssimo avançados, com sistemas científicos mais avançados do que o nosso, em que o investimento da ciência em percentagem do PIB é muito maior, e temos países que estão com investimentos na ciência ainda muito aquém dos objetivos até, digamos, avançados pelos políticos. Mas há outros financiamentos menos centralizados na Europa. Sim, é verdade. A maior parte dos países europeus tem, bem, não sei, por exemplo, há situações muito diferentes. Por exemplo, a Alemanha também tem uma grande agência financiadora central, a DGF. A França também tem uma grande agência da ciência, o CNRS, que tem próprios centros de investigação. Portanto, quer dizer, acho que há situações bastante diversas. Se pensarmos, obviamente, nos países anglo-saxónicos, há uma grande descentralização, é verdade. Mas ainda dando um passo mais à frente, a Europa como um todo também está a ficar para trás em relação ao mundo, em relação a blocos como os Estados Unidos e a China. A China já investe mais na ciência do que o conjunto dos países europeus. Portanto, eu acho que é necessário, independentemente do modelo institucional, e eu volto a referir que penso que quase todas as instituições precisam de evoluir e estão em estados diferentes, porque nós passamos de um paradigma de universidades que praticamente não faziam investigação para universidades de investigação. E neste momento esse nível de integração da investigação nas universidades também é diverso.
nem todas têm o mesmo nível de investigação, o mesmo nível de integração da investigação. Neste momento existem à volta das universidades muitas entidades que não são exatamente as universidades, mas que são, digamos, satélites das universidades, que são instituições às vezes até de direito privado, que têm mais capacidade, são mais ágeis do ponto de vista administrativo e financeiro, onde é realizada a investigação um pouco ao lado dessas universidades. Eu penso que há de facto e também nós não temos assim tão poucas instituições de financiamento da ciência. Obviamente que a FCT é maior, de longe, mas temos várias. Dominadora, não? É dominadora, mas temos na verdade muitas instituições, desde a Agência Espacial Portuguesa até muitas outras, como por exemplo a Agência de Investigação Clínica e Biomédica, a ICIB. Portanto, temos várias instituições. Eu penso que, acima de tudo, acho que há uma evolução institucional que é necessária, inclusive, obviamente, na própria FCT, que é uma instituição fundada em 1997. O sistema científico evoluiu muito desde então. Penso que isso é amplamente reconhecido por todos, creio que não há nenhum partido político que diga ao contrário nos seus programas eleitorais, e é amplamente reconhecido na comunidade científica, mas o mesmo se aplica também ao sistema universitário, que também tem muitos restícios de uma universidade que ainda não fazia investigação. Joana, o livro comporta um manifesto, no fundo, um conjunto de propostas. Vamos lá sistematizá-las, sem prejuízo de, se calhar, querer rebater alguma coisa que ouviu. Pareceu-me que não concordava com um outro tópico. Se calhar pegando nesta questão do financiamento e da centralidade da FCT, é verdade que há muitos países europeus que têm, ou penso que na sua maioria, uma instituição forte financiadora, principal, que canaliza muito do financiamento do Estado para o sistema. Mas muitas têm muitas outras, por exemplo, regionais, e até do ponto de vista local. Portanto, há grandes, sei lá, Viena, não é? Tem muitas outras cidades que têm financiamento próprio para a investigação lá, nos seus países e nas suas localidades. E eu até penso que também brinco com isso no livro. Nós temos uma regional na Madeira, pelo menos, a RDT. E depois houve uma ideia, a certa altura, de pensar nas CCDRs, como podendo canalizar parte do financiamento europeu e dos fundos de coesão para investigação em ciência, que foi uma ideia que, tanto quanto eu sei do Mariano Gago, para as CCDRs, mas a ideia dos fundos de coesão de serem utilizados para problemas locais, que foi uma ótima ideia. O que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que a ideia seria haver fundos europeus que vêm com regras específicas que têm de ser usadas para a coesão e por aí fora, que poderiam financiar programas locais. E o que está a acontecer é que estamos com uma dependência cada vez maior desse financiamento europeu. Porquê? Porque depois podíamos libertar o financiamento do Orçamento de Estado para fazer investigação fundamental, por exemplo. E neste momento isso não está a acontecer. Nós mantemos um investimento muito parecido, sendo que a dependência é cada vez maior dos fundos europeus e os fundos europeus têm regras muito próprias. Portanto, mesmo quando surgem... E podem diminuir. Podem acabar, não é? E nós, quando estamos tão dependentes desse sistema, acabar no sentido em que nós tudo correr bem, eventualmente sairemos dos países mais beneficiários, não é? Portanto, o processo devia ser esse. E algo que também eu acho que a maior parte da população não sabe é que existe um programa na União Europeia, que é o programa Widening, que é para os países que têm pior produção científica, e Portugal faz parte desse grupo. A ideia de que nós estamos muito bem e que melhoramos imenso e que estamos muito competitivos, nós ainda não saímos do Widening. Nós continuamos a ser um dos países piores em termos de produção científica. Dos que mais ganha dinheiro no Widening. Está bem, mas quer dizer, continuamos a estar no grupo dos piores. Somos os melhores da segunda liga. Somos os segundos melhores da segunda liga, porque a Grécia está à nossa frente. A Grécia é recente no Widening. Mas mesmo foi assim, não é? Recentemente. Mas a verdade é que nós continuamos no grupo, agora vai ser reavaliado em 2025, não é? Mas nós continuamos no grupo dos países que menos atrai financiamento, que menos produz. Portanto, não estamos nada bem. Vamos lá sistematizar as propostas, então, Joana. Há uma série, eu também não posso dizer tudo porque depois as pessoas não querem nada. Eu sei, mas o essencial tem a ver com o financiamento, não é? A questão eu penso que nós durante muitos anos, os cientistas tentámos fugir da questão do financiamento e tentar pegar no isto melhor gerido, nós que conseguimos fazer alguma coisa, se houvesse previsibilidade e assim. E neste momento já não dá, quer dizer, com a inflação que houve,
com os custos todos subiram. Depois houve um passo que foi importante e que foi corajoso, que foi passar os pós-docs de bolseiros para contratados, portanto os doutorados passarem a ter contrato, mas passaram a custar ao sistema 3 vezes mais do que custava um bolseiro. E não houve atualização nos projetos. Nós continuamos a ter... Há anos que os projetos têm o mesmo valor e têm cada vez mais custos, que são 250 mil euros para 3 anos. É isto o máximo a que nós podemos concorrer em Portugal. 250 mil euros para 3 anos. É pouquíssimo, é pouquíssimo. E sendo que isto praticamente paga um salário de um pós-doc e por alguma coisa de equipamento. É mesmo muito, muito pouco. A maior parte dos países têm projetos que podem ir a 1 milhão, 700 mil, 1,5 milhão. A própria União Europeia, houve um ano em que eu ganhei um projeto europeu, estava toda contente, foi 1,5 milhão, que era um luxo, e um colega meu, na mesma semana, nos Estados Unidos, ganhou 12 milhões. Eu tenho para fazer uma investigação semelhante. Há uma série de colegas nos Estados Unidos que querem voltar para a Europa e que não conseguem imaginar sequer fazer o que é dinheiro com as bolsas da IRC, que são as melhores da que nós podemos almejar no continente europeu. Portanto, não é só haver pouco investimento, o investimento é muito disperso e dá-se muito pouco dinheiro a muita gente e isso altera completamente a ambição que pode haver. Portanto, para Portugal temos, não há financiamento. É muito pouco. E o que é declarado, eu também penso que tento explicar isso, o investimento que é declarado é pouco e ele não é verdadeiro. Há muito investimento que é declarado que de facto não está a ser posto em ciência. Depois há toda uma questão estrutural de como é que o investimento é distribuído e os concursos que não estão a funcionar têm taxas de sucesso tão baixas que era mais barato e quase tão eficiente deitar à sorte. É fazer uma lotaria, porque a dificuldade, mais uma vez, que é prever o que é boa ciência. Quando temos taxas de sucesso tão baixas, o investimento que é posto, quer por parte dos investigadores a fazer os projetos, quer por parte da FCT a geri-los, quer por parte dos avaliadores, não compensa. Mas valia distribuir o dinheiro quase. Porque as taxas de sucesso são tão baixas. Depois há cada vez mais esta dependência do financiamento europeu, que é muito aplicado. Esquece a ciência fundamental, que é a sementinha que nós pomos no terreno. E estamos neste momento a querer colher muito rapidamente sem semear nada. E depois há toda a estrutura de como é que nós valorizamos os cientistas. Eu se calhar focava-me só um bocadinho neste, porque das 8 a 10 medidas, não é, que são ser mais importantes, esta é muito importante. O foco, e é completamente justificado, tem sido na questão de reduzir a precariedade. As pessoas ficam no sistema até muito tarde, com bolsas atrás de bolsas e pequenos contratos de curto prazo atrás de contratos, e isso, mais uma vez, limita a ambição daquilo que as pessoas podem fazer. O que é que eu posso sonhar? Que tipo de cientista é que eu quero ser se eu não sei se daqui a um ano tenho um salário? E estamos sempre a pensar a curto prazo. E depois, todos os sistemas que são criados para resolver este problema são eles próprios de curto prazo e não valorizam as pessoas. Eu vou dar o exemplo daquele que agora é o mais falado, que é o FCT Tenure, e que já havia nos CEECs. O contrato é dado à instituição. Ou seja, isto é ao contrário ao que, por exemplo, na Europa fazem com as Marie Curie. Nas Marie Curie, que são as mais competitivas do ponto de vista dos contratos europeus, eu, Joana, concorro com o meu projeto e aquele dinheiro é-me dado a mim. E eu, com este dinheiro, eu posso mudar de instituição. Muito dificilmente. Várias pessoas fazem isso. E pode-se, porque o contrato é da pessoa. A IRC é a mesma coisa. O financiamento é meu. Mas Marie Curie não é. E eu mudo de instituição. É verdade, as pessoas podem, tal como nas bolsas de doutoramento, as pessoas podem, que é a única vantagem, acho eu, das bolsas de doutoramento. Os contratos são dados à pessoa. Quando os contratos... Mas o contrato é da instituição beneficiária que ganha o financiamento europeu. Portanto, o teu contrato não é com a Comissão Europeia, o teu contrato é com a instituição que te acolhe. Eu tenho que ter um contrato com uma instituição, mas o financiamento é meu. Portanto, se eu quiser mudar de instituição, eu posso, porque o dinheiro é meu. E os IFs eram assim. Os primeiros originais anos do CEEC, os investigadores da FCT, eram assim. Mas por razões que é mais complicado fazer esta gestão, porque onde é que vai o dinheiro e com não sei o quê, passou-se a fazer uma coisa que é o dinheiro vai para as instituições. E isso corta as pernas das pessoas. Porque se eu tiver não são libertados os valores? Não, porque se eu tiver um CEEC para 6 anos, como eram anteriormente, e eu ao fim de 2 anos chegar à conclusão que aquela instituição não me dá as condições para eu fazer o meu trabalho, eu devia poder pegar naquele dinheiro, naquele contrato, naquele projeto e eu ir para outro lado.
E isto põe a capacidade de negociar do lado dos investigadores. Neste momento, o que acontece é que as instituições que não estão contentes com aqueles investigadores têm-nos lá porque eles são de graça, porque não nos custa nada dinheiro vender CT, e as pessoas não podem sair, não podem levá-lo para o outro lado porque o perdem o financiamento. E para mim, os IEFs estão outra vez a fazer a mesma coisa. Os IEFs têm que explicar o que é. Os tenure, agora o tenure, o espírito é... Eu acho que isto é interessante porque tem a ver com a maneira como nós pensamos nas instituições e como nós queremos valorizar as pessoas. Se o que eu faço há um sistema que é, em Portugal, que é nepótico, em que as universidades, as instituições vão contratando quem querem por dentro, é muitíssimo pouco endogâmico, é muitíssimo pouco aberto a quem vem de fora, e é assim há muito tempo, e todo o financiamento que é dado às universidades desta forma garante que as pessoas não têm alternativa. Okay? Como é que isso se resolve? Com cotas para fora da universidade? França, por exemplo, tem um sistema de investigadores que é uma bolsa e depois as pessoas podem concorrer para diferentes sítios. Nós resolvemos este problema em Portugal com os médicos, com os professores, com uma série de outros funcionários públicos, digamos assim, que fazem serviço para o país. A pessoa pode concorrer, está numa bolsa e concorre, podem ter mobilidade. Na área da ciência é praticamente impossível. E aqui a questão fundamental não é só que nós não temos um sistema que permita esta mobilidade e que valorize e por aí fora. É que não há vantagem por parte das instituições, é um sistema de incentivo esquisito. Não há vantagem por parte das instituições de dar boas condições às pessoas porque sabem que elas não têm mobilidade e que não podem sair. Não é? E as pessoas, a única forma que têm de poder vir a ter um contrato é sujeitarem-se ao que lhes é dado. E esta questão das instituições, e quando David estava a falar das instituições a diferentes níveis e a diferentes velocidades, é tão importante porque houve instituições em Portugal, por variadíssimas razões, que conseguiram oferecer e começaram a oferecer essas condições e começaram a conseguir fazer as coisas de maneira a tentar valorizar, dar condições. Eu estive durante bastante tempo. Tenho que ouvir o David. No Instituto Gulbenkian de Ciência, que entretanto faleceu. E o Instituto Gulbenkian de Ciência tinha um financiador extra, que era a Fundação Carlos Gulbenkian, que é raríssimo em Portugal de haver financiamento privado, não existem variações nas câmaras, não existe apoio, e tinha isso, e conseguia fazer algo que era, havia cientistas em que eles apostavam que não tinham financiamento da FCT, ou porque não abria concurso, porque é normal não abrir concurso, ou por outra razão, durante algum tempo, eles conseguiam garantir-lhes tempo até eles depois poderem concorrer a financiamento europeu. O David comentando aqui as ideias da Joana, por favor. Bom, portanto, é preciso haver um equilíbrio. Eu percebo a perspectiva da Joana. Eu acho que há contextos e há instrumentos de financiamento que de facto devem empoderar o investigador. Esse é claramente o caso do European Research Council, do ERC. Esse sistema é mais à americana. A americana é um pouco esse sistema. Aliás, há esse debate, não é? Agora, recentemente tivemos uma avaliação interina do Horizonte Europa, até liderada pelo antigo Ministro da Ciência português, Manuel Leitor, e há questões que se colocam. De facto, a União Europeia também faz um pouco, a própria Joana comentou isso, se pensarmos no financiamento americano, as bolsas do ERC, que vão entre 1,5 e 3,5 milhões para 5 anos, são baixas. Portanto, há aqui modelos que beneficiam mais, que empoderam mais o investigador, como é o caso do ERC na Europa. Há outros modelos nos Estados Unidos que empoderam ainda muito mais, porque são de muito maior montante e de maior duração. Mas também é importante, mas tem que haver um equilíbrio. Também é importante desenvolver as instituições. Portanto, também tem que haver apoios para as instituições, e a União Europeia tem, em geral, apoia mais até as instituições. Mesmo as Marie Curie o beneficiário, ou seja, quem ganha o financiamento é a instituição. Em qualquer tipologia de ação Marie Curie, é avaliada a complementaridade do investigador com a instituição. Portanto, a ideia da mobilidade do investigador tem que ser sempre excepcional. Mas a Joana estava a propor uma alteração a isso, se fosse mais virado para o próprio investigador. Pois é, a questão é essa, é um equilíbrio, porque vamos imaginar que os instrumentos mais virados para o investigador e mais empoderadores do investigador, que também há alguns em Portugal, normalmente chocam com a falta de receptividade das universidades às pessoas recrutadas dessa forma.
porque as universidades têm autonomia e, na verdade, têm legítima aspiração a ter um projeto de uma estratégia. Estávamos aqui a falar de uma estratégia para o país. Cada universidade também aspira a ter uma estratégia, a definir as suas próprias áreas prioritárias. Isso não é um alibi para a endogamia? Pode ser o endogamia. Eu não sei se as universidades portuguesas precisam de um alibi, tendo em conta os níveis tão elevados. As universidades portuguesas são extremamente endogâmicas e isso tem sido persistente, ou seja, 7 em cada 10 concursos para a carreira são ganhos por quem já lá estava. No entanto, também é preciso dizer que muitos destes concursos não deviam ser concursos como são, deviam ser simplesmente regularização de precários, porque se uma pessoa está há 10 ou 15 anos numa instituição, depois finalmente abre um concurso feito para ela, e isso não devia acontecer, isso é mais uma regularização de um precário. É uma pessoa que está lá há 10, 15 anos, agora resta saber se está lá pelas boas razões, se está lá porque é um cientista que produz boa ciência, ou se está lá porque, enfim, é um delfim de algum catedrático ou de alguma pessoa com muita influência na faculdade. Mas isso é outra questão. Mas é verdade que elas são muito endogâmicas, mas também é verdade que é preciso, ou seja, o que eu acho que é necessário um equilíbrio. Eu acho que há instrumentos que podem empoderar mais o investigador e isso de facto tem potencial para ser, digamos, um contraponto à endogamia, mas também tem que haver instrumentos para o desenvolvimento institucional. O que a experiência mostra em Portugal é que os instrumentos que empoderam muito o investigador depois limitam as suas hipóteses de acesso à carreira nas universidades. Por exemplo, agora estão a acabar os contratos de uma tipologia de concursos chamado SEC, Concurso de Estímulo ao Emprego Científico. A maior parte desses contratos devia gerar uma posição permanente. No entanto, não é nada garantido que as instituições façam isso. Portanto, eu penso que há aqui uma necessidade também, até tendo em conta a autonomia das universidades e o respeito pelo seu projeto próprio, de haver também instrumentos em que as universidades, desenvolvimento das próprias universidades. Joana ia dizer algo, eu tenho uma última questão. Isto também tem a ver com a própria forma como as universidades são avaliadas. São avaliadas e financiadas, que é o mais importante. Historicamente, com alguns pormenores, as universidades são financiadas, as universidades públicas, em função do número de alunos de licenciatura e de doutoramento. Portanto, é, mais uma vez, uma métrica por cabeça. A vantagem é para terem mais alunos e para os atraírem, e assim. Mas não são, ou muito pouco, financiadas em função da investigação que fazem. Se a qualidade da investigação, e as universidades têm duas missões, não é? Tem a missão do ensino e tem a missão da investigação. No entanto, o financiamento vem só para um lado. Se o financiamento também fosse feito em função da qualidade da sua investigação, eu penso que muitos destes problemas caíam, destas resistências que o David está a falar, porque teriam de facto vantagem em atrair bons investigadores, quer fosse para a carreira docente, quer fosse para a carreira de investigação, porque podem perfeitamente contratar para a carreira de investigação e não entra em nada, não choca com a sua linha de ensino, eventualmente, e aí o facto de trazerem bons investigadores, de terem melhores dos estudantes de doutoramento, os doutoramentos praticamente não contam para este financiamento, e terem boas publicações e produzirem boa ciência, era algo que contava muito mais para a carreira dos próprios docentes e para a avaliação das universidades. Joana, e era uma forma de empoderarmos os investigadores. A questão de fundo é, isto resolve-se com o cumprimento dos famosos 3% digamos, da riqueza produzida em ciência? Se resolve, nada se resolve. Mas com aí uma só coloca medida, mais dinheiro. Né? Sim, nada se resolve com uma só medida. Neste momento, eu penso que o único que eu vi que já nem sequer fala de chegarmos aos 3% antes de 2030, porque isto tem vindo a ser adiado, como o David estava a dizer, o que eu vi agora foi no programa da AD, que é aproximar-se dos 3% até 2030. Portanto, já nem sequer dizem chegar. Os outros ainda dizem que querem os 3%, fora os que omitem completamente o tema. Mas haver mais financiamento é importante. Haver formas de o gastar de forma melhor é importante. É muito importante que haja previsibilidade, é muito importante que as pessoas saibam com o que contam, mas é fundamental
que exista uma cultura científica, uma compreensão do papel da ciência, de como é que se faz, de como é que nós podemos melhorar o sistema, e foi para isso que escrevi o ensaio. Sim, mas eu percebo, mas quando a sua crítica fundamental é de que há muito poucos recursos financeiros, se chegarmos aos 3%, do qual 1% é de investimento público, isso não seria... Andamos à procura da bala de prata quando ela já aqui está identificada ou não? Não. Eu consigo imaginar 1% de financiamento público muito mal gasto. Se nós voltarmos outra vez às contas de como é que é feito, por exemplo, o investimento privado, de como é que é dito que o investimento privado é feito, em que uma parte é em benefícios fiscais, através do projeto CIFID, sem qualquer controle, portanto, nós na verdade não sabemos se aquele dinheiro está a ser investido em ciência ou não, quer através agora dos fundos de investimento, portanto, no fundo para dar dinheiro a a Joana também fala sobre isso, sobre a questão do investimento privado e o que é que eventualmente isso significa para a ciência que se faz. Não há nenhuma métrica, a tentação de nós termos uma métrica que nos diga isto vai resolver, se nós chegarmos a este número vai resolver tudo, não existe em lado nenhum. Não são 100 papers, não são 20 estudantes de doutoramento, não são. O aumentar o financiamento, duplicar o financiamento público é muito, muito, muito importante neste momento. Muito importante. E antes de passar ao David, uma última questão. Quando fala em ciclos políticos no seu livro, a que é que se refere na variação? O que é que quer-me dar exemplos? Da alternância política de como, por exemplo, houve posso dar várias, por exemplo, até a forma como as unidades de investigação são avaliadas e a forma como o dinheiro dentro das unidades de investigação é feito. Houve uma altura em que se tentou, até se falou muito na altura, eu estou a falar na altura da Troika, em que se falou que a FCT tinha cotas para quantos é que tinham de ser excelentes, muito bons e por aí fora. E isto, dito assim, parece uma coisa horrível. Na prática é algo que tem de ser, porque nós não podemos avaliar todo um sistema como excelente. Não faz sentido, não é? Portanto, dizer cotas é terrível, mas garantir que existe alguma distribuição é importante para, de facto, haver uma comparação. Depois, a seguir, mudou o sistema e passámos a deixar de ter isso e passámos a ter muito bons estudantes. Aliás, até o critério mudou e a forma como o dinheiro era alocado mudou. Passou a ser muito mais em função do número de investigador por cabeça do que pela própria avaliação que os centros tinham tido. Agora avaliou-se outra vez e agora, neste momento, houve uma quebra enorme em que os excelentes aumentam o seu financiamento e os muito bons têm um corte muito, muito, muito grande no financiamento que vão receber. Isso é consoante a cor política? Não, eu acho que nem sequer é consoante a político, muitas vezes é consoante a pessoa que lá está. O próprio ministro, eu não sei se existe uma estratégia dentro dos partidos de eu quero valorizar mais isto ou mais aquilo. E como nós fazemos muito pouca avaliação, e é algo que eu acho que a FCT poderia fazer mais, é a avaliação de políticas de ciência, como nós fazemos, é muito difícil perceber se houve uma política ou se houve uma vontade. Isso é a mesma coisa nas áreas científicas. Enquanto lá esteve o Manuel Leitor, houve eu vou usar uma opção com o espaço. E houve um Air Center, e houve a Agência Espacial, e houve uma série de coisas. E depois a ministra Elvira pôs muito mais áreas que também estão relacionadas com ela, dos condutores e coisas assim. Depois, se for preciso, há outros que... Quer dizer, nós andamos assim aqui um bocadinho... Ao sabor da personalidade que ocupa o cargo. Quer em termos de tópicos, quer em termos de tipo de financiamento, quer em termos de prazos. Assim, é muito difícil fazer ciência. 3%, dos quais 1% público, 2% para o privado, estamos longe destes valores, sabemos, já o debatemos também, mas pode ser esta a chave, basta cumprir esta percentagem? Não é que só que baste, mas que se cumprir as questões de financiamento... Acho que era fantástico, acho que é necessário. Nós vemos, olhamos para as estatísticas dos países do mundo, os países mais ricos são obviamente aqueles que investem mais em ciência. Se nós queremos, vender coisas de maior valor acrescentado, temos que pôr conhecimento nesses produtos. Evidentemente, aqui isso remete para a investigação aplicada, mas não há investigação aplicada sem investigação fundamental, até porque a investigação fundamental também serve para formar as pessoas. De acordo, mas se os fundos, por exemplo, europeus olham mais para a questão da investigação aplicada... Sim, o estímulo é diferente. Sim, não bem, os fundos europeus olham para tudo. Os fundos europeus, acima de tudo, têm uma componente, por exemplo, o Pilar 1, que a Joana estava a falar, do European Research Council, as Marie Curie, as infraestruturas de investigação, olham muito para a investigação fundamental, que é um pilar importante, que é o pilar da excelência científica.
Depois há outros pilares que olham, acima de tudo, para temas, para a saúde, para a transição digital, para a transição climática. São mais temas, embora esses tenham uma componente aplicada maior. E também olha para a parte que agora se chama inovação, que inovação é uma palavra um bocadinho ambígua, mas agora quer dizer que é utilizar a ciência e o conhecimento nos negócios, não é? Nas empresas, o que também é necessário. Mas diria que sim, diria que a meta de 3% é ambiciosa para a Europa, mas não é demais. Neste momento a China também não tem 3%, mas está acima da Europa. Salvo erro, a Europa tem 2,4%, a China 2,6%, por aí, estou a dizer de cor. E os Estados Unidos já têm 3,2%. E se olharmos para países... mas tem agora. A Joana estava aqui agora a fazer um círculo que vai baixar muito, mas ainda não sabemos quanto é que vai ser em 2025. Mas até 2024 tinha 3,2%, portanto já estava muito à nossa frente. E há países na Europa que têm, sei lá, a Alemanha há 20 anos tem mais de 3% e tem continuado a subir. Portanto, obviamente que para termos um país desenvolvido, para uma economia que possa de facto pagar o estado social que nós temos, para que as pessoas possam viver bem, nós precisamos de ciência. E já agora pegando num tema muito atual, a defesa também precisa da ciência. Quando nós falamos em defesa, e agora a Europa, bem ou mal, está preocupada com a defesa, não há defesa sem ciência. O próprio, se olharmos sem uma vantagem científica, se olharmos para a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, para o radar, para não ir para um efeito, para um exemplo mais dramático, o radar que foi desenvolvido entre outros, por um jovem engenheiro escocês ou por um engenheiro escocês, e que deu uma vantagem enorme à Força Aérea britânica face à Força Aérea alemã na Segunda Guerra Mundial, mostra, e o próprio Winston Churchill, após a guerra, reconheceu muito o valor da ciência. A tecnologia do uso tem sido falada. Eu diria que sim, é exato, por exemplo, eu diria que sim, que esses 3% eu diria que é o mínimo, é um bom objetivo. A questão de 2% privado, se for realmente investimento em ciência, também. Mas isso é preciso avaliar, é? Não? É preciso avaliar. De facto, a Joana referiu aqui, e eu posso até reforçar, o que nós temos é um sistema de incentivos fiscais à investigação científica em Portugal, o que faz que as empresas exagerem os seus gastos em investigação científica. Ou seja, elas não fazem investigação científica, ou praticamente não fazem, dizem que fazem para terem benefícios fiscais. Como é que nós sabemos que elas não fazem? Elas não têm outputs. Por um lado, não têm outputs, nem têm pessoal para fazer. Praticamente não têm doutorados e praticamente não têm nem publicações. Está a falar que isso é um abuso, David. Como? É um abuso. Se não há ciência feita e recebe benefícios fiscais, há um abuso. Eu diria que sim, há um enorme abuso. Mas quem é que supostamente devia fiscalizar isso? É uma boa pergunta. A questão é que muito do investimento em ciência que é declarado pelas empresas não é investimento real. É pelo menos exagerado. Integrará com coisas que serão possivelmente desenvolvimentos dos seus processos de negócios, que serão certamente bastante úteis, que até podem envolver algumas componentes tecnológicas, como implementações de certos tipos de software e esse tipo de coisas, mas não são aquele tipo de procura de novo conhecimento ou de aplicação desse conhecimento que caracteriza. No entanto, é para aí que vão os 2/3 dos 3%, não é? Pois, é verdade. Também é preciso dizer que há empresas em Portugal e obviamente na Europa que fazem realmente investigação científica. E essas, nós vemos as estatísticas e realmente empregam doutorados, realmente têm patentes e realmente, fazem investimento real em ciência. No entanto, há outras que não. Se nós olharmos para as empresas que declaram mais investimento em ciência em Portugal, são empresas de telecomunicações, são bancos, e nós não vemos esses outputs científicos vindos daí. Muito obrigado pela vossa presença, obrigado Joana, obrigado David. Falámos sobre ciência neste espaço novamente. Este debate está disponível em podcast, pode ser ouvido a qualquer altura. O genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outro tema.